Enquanto muita gente se bate por aí pra caramba para criar anúncios, como que eu criava mais de 100 por semana e ainda sobravam ideias? Muitas, 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 muitas ideias. Assim como também eu produzo uma penca de conteúdo e não me faltam ideias. Mas olhando especificamente para anúncios. Como que durante um bom período da minha vida eu criava justamente mais de 100 por semana e não acabavam ideias. Era inesgotável, sabe? E toda semana tinha que ficar escrevendo coisa nova, tanto de vídeo quanto estático, sabe? Enfim. E a questão é o seguinte: quando eu penso em criar anúncio, eu não necessariamente preciso modificar tudo. Não estou dizendo que os anúncios eram totalmente semelhantes, muito parecidos. Não. Mas tinham alguns que destoavam em pouquíssimos pontos. E isso já fazia com que tivessem bastante diferença em relação a resultados. Não eram operações pequenas, até porque também, para se ter justamente cerca de 100 anúncios por semana, isso daí acabava rodando mais de 1 milhão nos anúncios por mês, entendeu? Então, era uma operação bem robusta. Eu fiquei lá basicamente um ano criando trocentos mil anúncios. Escrevi muitas outras coisas, páginas, e-mails, mas o meu foco era anúncios. Eu desdobrei anúncios de trás para frente, da frente para trás, de todas as maneiras que tu pode imaginar, sabe? Tanto de vídeo, quanto de estático, quanto GIF, quanto, enfim, carrossel e por aí vai, entendeu? E a questão é o seguinte, por exemplo, vou parar para dar exemplo só em estático e vídeo. Com isso, tu já consegue associar as ideias para GIF, para carrossel, beleza? A questão é o seguinte: primeiro ponto, se eu olho para um estático, o mesmo estático escrito ali, eu tenho uma caixa de ovo por R$ 12 com fundo branco. De repente, se eu só trocar o fundo branco por fundo preto, eu já mudo drasticamente. Pode ser um pouco, mas tem movimentos que às vezes fazem com que as métricas elas mudem realmente drasticamente. Tu tem lá um CTR lá de 0,6, tu muda para preto, o CTR vai para 4, vai para 5. Sei lá, entendeu? Então, tem essa questão. Quando tu fizer um anúncio estático, tenta variar a questão das tonalidades que tu tá usando ali em relação à coloração, sabe? Pega, bota um outro fundo, brinca com o negrito entre as palavras, destaca, muita gente lê só de relance, sabe? Só pescando, só filtrando assim, sabe? As palavras de relance, quando olha para alguma coisa, para página, para anúncio, para tudo, assim no âmbito geral, que a gente fala que as pessoas só escaneiam, né? Não chegam a ler, só bate o olho e vê o que está mais gritante ali, lê uma palavrinha ou outra. Para anúncio funciona muito, entendeu? Pega e justamente brinca com cores entre as fontes também, sabe? Não só o fundo, mas as cores também das fontes em si. Também tu pegar e tu colocar muitas vezes, fazer um teste com o CTA, sem o CTA explícito no estático, às vezes tu ter só alguma coisa, clique aqui, sabe? Tu não ter, às vezes faz uma diferença bem grande, entendeu? Brinca com o tamanho das fontes, isso também já faz diferença pra caramba. Às vezes tu tem um anúncio ali que uma headline ela tá gigantesca e o texto está bem pequenininho, pô, aumenta um pouco mais o texto de baixo, pode ser que já mude drasticamente, as pessoas estavam tendo dificuldade de leitura, sei lá para quem que é o público, entendeu? Ou o anúncio mesmo estava muito pequeno, não estava chamando muita atenção ali, não conseguia ficar nítido para as pessoas lerem confortavelmente. E aí tu brinca com a parte de cima também, tu pega, diminui o tamanho, deixa os dois do mesmo tamanho, entendeu? Sei lá, brinca com a angulação das fontes, sabe? A fonte tá assim, deixa ela assim, deixa ela assim, deixa ela de cabeça abaixo, sei lá, brinca, ainda mais se tu for pensar no contexto do que tá escrito. E aí tu pode justamente fazer essas brincadeiras das cores, dessas mudanças todas no âmbito geral de fonte, de ângulo, de tal. Tu pode brincar justamente com o que está escrito nas mensagens, sei lá, um anúncio de oferta lá, uma oferta X, e aí tu escreve, sei lá, a chefia virou de cabeça para baixo, os preços viraram de cabeça para baixo, alguma coisa, e tu escreve isso justamente de cabeça para baixo para brincar com o que está escrito. Nesse sentido, assim, sabe? Tu pode brincar com isso. Além de que, é claro, a gente tem infinitas maneiras, se tem, né? Infinitas maneiras de dizer a mesma coisa, sabe? Eu posso, por exemplo, essa parede que está atrás de mim, ela é branca. Eu posso dizer que
a parede atrás de mim, ela é uma folha 4. Eu posso dizer que essa parede aqui atrás de mim é uma caixinha de leite. Eu posso dizer que a parede bebeu leite. Aí eu já estou entrando num sentido fantasioso da coisa, sabe? Essa parede aqui de trás é um fantasma. Essa parede aqui de trás, ela é um lençol. Sabe? Entendeu? Eu posso dizer um monte de coisa, a parede de algodão, parede, sabe? E isso tudo eu brinco nos anúncios. Tem lá uma headline, eu brinco a maneira como que eu vou escrever aquela mensagem. E justamente no âmbito geral é isso que se faz muito, entende? Dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Sacou a parada? Mudar um pouco o ângulo da coisa. Eu tenho lá, por exemplo, uma oferta que ela é muito boa, muito boa. Brincando com essa ideia, por exemplo, de, virar os preços de cabeça para baixo. O que eu quero dizer com virar os preços de cabeça para baixo? Que a chefia justamente enlouqueceu. E como que eu posso dizer que alguém enlouqueceu sem dizer que alguém enlouqueceu? Tá entendendo o raciocínio? Onde eu quero chegar? Dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Deviam ter amarrado a chefia. Os preços viraram de cabeça para baixo. Sabe? Chefia tá no sanatório faz 2 semanas. Entendeu? Sei lá. Alguém vê um remédio pra chefia. Ele enlouqueceu. Entende? Aí eu já tô brincando. Só aí já foram 5, 6 variações. Aí eu já brinco aqui com outra sub-headline. Eu já brinco com as colorações. Eu já brinco com não sei o que. Só aí eu já tenho uma penca de variações para a mesma coisa. E aí, se eu pegar, por exemplo, isso aí tu pode brincar lá nos teus carrosséis, tu pode brincar nos teus estáticos, beleza? E aí, se eu for olhar para vídeo, caramba, como é que eu posso brincar com essa questão dos vídeos? No início do vídeo, o que mais importa no âmbito geral, que todo mundo fala, barará, são, embora eu tenha minhas ressalvas que eu já vou explicar, são os 5 primeiros segundos, do vídeo, 3 a 5 primeiros segundos. No âmbito geral, se a gente para olhar as publicações ali, por exemplo, num feed do Instagram, num feed do Facebook, cerca de 70% das pessoas não tem nem ideia do que está passando diante dos olhos delas. E a maior parte das pessoas esmagadoras, basicamente 100%, a média no âmbito geral, né, das pessoas, é de 3 a 5 segundos nas publicações, justamente. Por isso que se diz que, nossa, os 3 a 5 primeiros segundos são tão importantes. Porque já está amarrado com a ideia da média com que as pessoas ficam e distribuem a sua atenção em cada publicação. Então, se naquele período de tempo tu não chamar a atenção da pessoa de alguma maneira, sabe, tu vai perder a lei. Então, tu já tem que impactar já naquele momento. E deixando muito claro esses 2 pontos. Primeiro, não só os 3 a 5 primeiros segundos são importantíssimos, como o restante. Porque imagina que tu vai chamar a atenção da pessoa, eu tô aqui, abri um anúncio, beleza, abriu a câmera, eu chego e dou-lhe com a tampa na panela, que é as 2 tampas, dou-lhe um barulho, um estouro do caramba, entendeu? Só que depois eu só falo besteira, não tem nada pra te agregar, entendeu? Eu não cheguei, não segmentei aquele anúncio, não falei nada com nada, não botei uma headline, não botei nada, foi amplo pra caramba, ficou com uma cara de entretenimento. Não serviu pra nada, provavelmente não vai trazer venda, só vai trazer gente curiosa, entendeu? Não qualificou, sabe? Fui lá, chamei a atenção, nossa, que legal, o impacto, um punch, uma puta de uma frase de efeito, só que não tá bem segmentado, não tá bem direcionado, enfim, a tendência é que não dê muito bom. Então, eu tenho que me preocupar justamente com o que eu vou entregar depois de chamar a atenção, fortemente. Não só em ficar noiado em, nossa, eu tenho que chamar atenção, tem que chamar atenção, tem que chamar atenção. O restante ele é tão importante quanto o início. Beleza? Até porque se eu paro para olhar, o restante ele tem mais tamanho do que o início. Ele é importantíssimo, o hook rate, que a gente chama dos anúncios, que é justamente essa questão da quantidade de impressão ali, dos 3 primeiros segundos, enfim. E eu tenho que cuidar, não só do hook, como do restante. Por isso que eu disse, não adianta de nada tu chamar a atenção pra caramba da pessoa, só que depois tu não tem nada para entregar para ela. O desenrolar da história vai acontecer justamente no restante do teu anúncio. Beleza, se a pessoa não parar para te assistir, de nada adianta o restante. Só que o oposto também é verdadeiro. Se tu, não bem o oposto, né? Mas, entendeu? Se tu não entregar, depois tu chamar a atenção, também não adianta de nada. Então, se preocupa com o anúncio inteiro, não só o início. Só que, drasticamente, tu consegue mudar as métricas do anúncio justamente só alterando o início. Por exemplo, se tu pegar anúncios de oferta para testar, que tu fala alguma coisa, que tu começa segmentando pela dor, que tu começa falando do público, contando uma historinha lá da tua ovelha que pulou a cerca, barará, barará,
Beleza. E aí daqui a pouco tu chega na oferta lá para 30 segundos de vídeo, 40 segundos de vídeo, sei lá quanto. Entendeu? Testa, pegar isso, esse, essa fração que fala da oferta e usa como gancho lá do início. Testa já começar falando da oferta. Entendeu? Sei lá, só 30% off, sei lá. A chefia ficou maluca, virou os preços de cabeça para baixo. Puf, aí volta pro que seria o real início do vídeo, sabe? Tu trocou o gancho, tu já trocou o hook, que a gente chama, que é justamente essa questão, o início. E aí tu já modifica teu hook rate, que é a quantidade de pessoas que dão atenção ao início dos teus vídeos, ali dos 3 a 5 segundos. Beleza, tu já mudou e isso pode impactar drasticamente nas métricas. E, no geral, impacta principalmente quando tu tá tratando de oferta. Tu já joga a oferta lá pra frente, algum atributo importante da oferta. E depois tu continua desenrolando o contexto no âmbito geral. Isso daí funciona muito bem. E aí tu pega também e brinca com headlines. Mudar, colocar uma headline já é muito bom no anúncio em vídeo, justamente porque ele já segmenta. E a segmentação é a coisa mais importante quando está se falando de anúncio. E isso, o dono da empresa, que era uma holding, onde eu fazia esses anúncios, que tinham 3 empresas gigantes, falava. Lá ele rodava milhões em tráfego por mês. E ele falava para mim, era só eu e ele que fazíamos anúncios. Eu majoritariamente. E ele, depois de um tempo ali, depois de uns 2 meses, ele já basicamente parou de olhar. E depois que ele mais ou menos aprovava, ele me dizia a perspectiva dele, o que ele pensava para fazer os anúncios, porque ele tinha umas métricas muito fora da curva. E ele me explicava, Arthur, eu raciocino assim, eu faço assado, eu normalmente uso isso, normalmente eu penso naquilo, tal. Beleza. E depois foi deixando eu fazer, fui criando autonomia e fui tocando a operação do lado dos anúncios. E essa questão que ele sempre falava que, Arthur, a coisa mais importante quando tu vai pensar em anunciar é justamente tu segmentar o quanto antes. Porque eu tenho que ser preciso com quem eu falo, para não estar de gente curiosa. Eu tenho que tomar muito cuidado porque o volume não é qualidade. Isso é uma das premissas aí do marketing que se fala muito. E muita gente pensa só em ter volume, 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 volume. Mas no final das contas, acaba não tendo qualidade na conversão. Não converte. Beleza. Então, eu tenho que tomar cuidado já no início com essa segmentação. Sabe? Justamente de pegar e já falar com quem eu tenho que falar. O quanto antes. Entendeu? Beleza. Eu já falei, já segmentei a mensagem, a meta, ou seja lá, o meio que eu estou utilizando para divulgar meus anúncios, ele já vai conseguir entregar com mais facilidade, bem direcionado para as pessoas que eu estou realmente buscando. E aí eu só vou melhorando a inteligência ali do pixel, a inteligência da campanha no âmbito geral, enfim, minha tendência é que só vai convertendo mais e mais. E voltando aqui para o universo criativo, tirando um pouco esse lado mais analítico, estratégico da coisa, mas justamente isso, brinca com headlines, entendeu? Mudar as headlines não só vai fazer com que tenha segmentações melhores, consiga segmentar justamente, fortemente, como também pode ser que tu mude drasticamente as tuas métricas, drasticamente, justamente por essa brincadeira que eu falei da parede, tu pegar e tu dizer a mesma coisa com óticas diferentes, sabe, de maneiras diferentes, sei lá, tu quer vender uma blusa, eu quero vender esse casaco aqui, e esse casaco é muito bom, sabe, as pessoas no geral, elas amam esse casaco. Resumo da ópera, é isso. E eu tenho que comunicar isso no anúncio. Que as pessoas amam esse casaco, então tem que comprar esse casaco. Quais são as maneiras que eu posso dizer que as pessoas, elas amam esse casaco, sem dizer que as pessoas amam esse casaco? Primeiro, eu posso fazer o tradicional o anúncio do as pessoas amam esse casaco, compra esse casaco, clica, vai, grosseiramente. Depois, eu posso começar a brincar com, por exemplo, se as pessoas elas amam tanto, o que elas normalmente vão fazer? Elas vão disputar. As pessoas têm disputado loucamente por esse casaco. Entendeu? Já foi uma variação tanto para um estático quanto uma headline do início do anúncio. Já é diferente, sacou? As pessoas, e aí disputa. O que as pessoas fazem numa disputa? As pessoas estão quase arrancando o olho uma da outra para ver quem fica com esse casaco. Entendeu? Eu estou falando a mesma coisa de maneiras diferentes. E aí eu posso usar vários artifícios. Sabe? Pensando em, sei lá, que nem se fala muito, vou apelar para o medo, vou apelar para uma curiosidade, vou apelar, sabe? Mas no geral, o que eu gosto muito de brincar é deixar solto. Pensar só nisso. Que a minha maior referência em copy, com mais de 30 anos de experiência em carreiras publicitárias, Leão de Cannes, caramba, 4, só falava isso.
Só deixa a tua criatividade florar. Só pensa em como tu pode dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Só isso, mais nada importa. Só brinca com isso. Tem que ter a coesão de estar amarrado com um sentido. Justamente o sentido é esse. As pessoas amam esse casaco, compre. Mas só pensa em dizer de maneira diferente. Brinca, se diverte com isso, criando. Nossa, as pessoas estão disputando. Como que eu posso falar que as pessoas estão disputando? Nossa, certamente vai ganhar uma medalha quem comprar esse casaco. De tão bom que é e de tão poucas unidades. Porque tem tanta gente disputando por ele. Sei lá, entendeu? As pessoas estão, sabe, pulando uma em cima da outra para ver quem ficou esse casaco, sabe? Esse casaco tá mais disputado que, sei lá, água em deserto, no deserto. Sei lá, enfim, como que eu posso dizer, sabe? Brinca com isso. A partir dessas brincadeiras, tu consegue criar headlines diferentes. E essas headlines diferentes, elas fazem uma diferença absurda. Pega os anúncios de vídeo também e não só pega o recorte da oferta, como também pega outros recortes ao longo do anúncio e vai puxando para frente, vai modificando, alterando a ordem deles, entendeu? Quando se grava, tem muita gente, eu não vejo problema, eu já fiz vários testes de gravar anúncios que nem eu tô gravando esse vídeo, parado aqui de boa, conversando, isso é TR de 7, de 8, de 10, sabe? Estourando a boca do balão, sabe? Real, assim, métricas surreais. Até porque, como eu disse, o que pega mesmo é a ideia, é a ideia da parada. Não adianta tu chamar a atenção, nossa, virar um mortal e tu não tem nada para entregar. E no geral, se tu tem, no contrário, se tu tem boas ideias, sabe, tu vai converter. Independentemente se tu tá parado, se tu tá vendo um mortal, sabe? E do contrário, também voltando, né? Vai pra frente, volta, do contrário, vai e volta. Do contrário, pode virar mortal aqui, tu vai botar uma máscara de um ET aqui, do Chuck, que se tu não tiver um bom roteiro, se tu não tiver uma ideia bem amarrada, vai cair por terra, sabe? Vai trair gente curiosa, não vai converter muito legal, e sim, vai quebrar as expectativas em relação ao que seria um bom anúncio, uma boa peça produzida, entendeu? Então, pega e brinca com isso. Corta, fragmenta as fatias do teu anúncio e vai deslocando. Lógico que fazendo um sentido, mas vai brincando. Tu pode aproveitar o mesmo vídeo e fazer trocentos anúncios dele, mudando de lugar. E uma coisa interessante a se pensar é o quê? Pega e usa ganchos, que nem isso da oferta. Por exemplo, quando tu troca essas partes e tu deixa ideias inacabadas, ou seja, o que são ideias inacabadas? São conflitos. O que é um conflito? Uma coisa que ainda precisa ser resolvida. Nossa senhora, faz sentido, faz sentido. Quando eu estou em conflito com alguém, é por causa que tem alguma situação que não está bem resolvida entre a gente. Normalmente se diz isso, e é isso que acontece. Quando eu estou pensando num roteiro, eu tenho um conflito, eu tenho alguma coisa que não está bem resolvida. E essa coisa não resolvida faz com que a pessoa fique para ver a resolução. Nossa senhora, faz sentido mesmo. Entendeu? E justamente, se eu começo um anúncio falando, por exemplo, que as pessoas, elas matariam por esse casaco. E aí daqui a pouco eu acabo, sabe? Essa parte e eu entro numa outra parte, que eu não tô nem de casaco. Ou que eu nem vou mostrar o casaco. Mas eu já estou falando os benefícios do casaco. Esse casaco, ele é maravilhoso. Meu Deus, se vocês virem a cor desse casaco, até vocês vão querer matar. Por isso que eu ainda não mostrei ele aqui na frente do vídeo. Porque, entendeu? Aí eu tô mergulhando mais ainda na curiosidade. Eu já sei que tu quer ver. Eu já te instiguei de alguma maneira. Eu deixei um conflito, uma coisa não resolvida. Entendeu? E na próxima cena, tu espera loucamente para que tu veja o casaco. E eu não vou te mostrar o casaco. Eu vou segurar mais um pouco. Eu vou falando. Eu vou dando corda. Eu vou dando corda. E tu vai esperar, provavelmente, não todo mundo, mas boa parte vai esperar, justamente para ver qual que é o maldito do casaco. Qual que é o marvado do casaco. O bendito, né? Entendeu? Então, brinca justamente com esses conflitos, fazendo sentido. Coloca situações que elas estão inacabadas, que elas vão servir como gancho. Justamente isso que é grosseiramente a definição do gancho. Conflito. Situações que não foram resolvidas e fazem com que as pessoas permaneçam ali até ver a resolução daquilo. Beleza? Brincando com cor, brincando com essas fatias de vídeos, de tu puxar pra cá, pra lá, brincando com a angulação das palavras, colocando headlines, sabe? Brincando de dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Claro, sabe? E isso não só uma headline, como dentro do próprio texto, dentro do roteiro, por extenso ali, do 1 minuto que tu vai gravar, do 2 minutos, entendeu? Assim tu consegue brincar, sabe? E criar uma infinidade de formatos ali de anúncios,
de roteiros, de ideias, sabe? E muitas vezes, que eu disse, em torno da mesma coisa, dizendo a mesma coisa, de maneiras diferentes, distantes. Beleza? Espero que tenha clareado bastante coisas por aí. O vídeo, meu Deus, deu 20 minutos, mais de 20 minutos. Aqui jurei que ia ser no estalar de dedos. Fui falando, tá bom? Espero que tenha agregado. Se gostou, compartilha aí com quem tu acha que vai ser útil. Se inscreve no canal, deixa um comentário, vai ser super bem-vindo. E se inscreve, fica comigo para cada vez mais melhores vídeos. Valeu, tchau, tchau.